Eu decidi por trabalhar com histórias em quadrinhos e também com ilustração na época da adolescência. Mas a minha relação com as histórias em quadrinhos vem desde muito cedo, infância. Muito por causa da relação com meu irmão, que lia muita coisa de histórias em quadrinhos. E aí, por volta de 4, 5 anos, já era um hábito nosso ficar desenhando, muito numa lousa que a gente tinha no fundo de casa. E eu acabei continuando nessa área e decidi, por volta da adolescência, que iria trabalhar com isso. Mas, claro, não tinha ninguém na minha família que trabalhava explicitamente, somente, não é, com histórias em quadrinhos e ilustração. Então, eu sempre tentei fazer isso de um modo paralelo com outros trabalhos também. Muita coisa da Mônica, muito de super-heróis, e só depois, quando eu tive acesso no ensino técnico, num curso de design gráfico, eu tive acesso por causa de alguns amigos que me mostraram alguns quadrinhos diferentes. Então, quadrinhos europeus, mesmo quadrinhos brasileiros, que até então eu não conhecia. Eu acho que esses quadrinhos foram que me impactaram mais. O nosso passado, em grande parte, ele é triturado, não é? Ele é cortado, ele é fatiado, ainda mais hoje. E sempre numa tentativa de fazer com que a gente não tenha acesso a ele como um todo. Isso atinge principalmente as populações periféricas, indígenas e negras. A gente tem pouco acesso a essas histórias, a essas narrativas, e muitas vezes o acesso que a gente tem a essas narrativas é a partir de autores não negros, não indígenas, autores brancos, que em alguns momentos têm obras extremamente interessantes, em outras eles acabam sendo parte de uma perspectiva de ver aquele grupo negro, indígena ou periférico, mas sempre a partir da sua classe social e do seu grupo dentro daquela sociedade. Isso eu considero que é algo que nós precisamos enfrentar e que nós precisamos confrontar no sentido de tentar ter mais narrativas falando sobre esse período de perspectivas diferentes e também de autores com origens diferentes. A gente precisa produzir esse tipo de obra para a nossa geração e para as novas gerações também. É algo importante, uma tarefa que não podemos lograr, não podemos esquecer. Grande parte dessa literatura, falando sobre essa realidade, é uma literatura mais acadêmica, é uma literatura que está dentro dos cursos de história ou outros cursos mais específicos falando sobre isso, mas não chega em grande parte da população. Acaba sendo um tipo de literatura restrita a um mundo letrado e a um mundo, vamos dizer assim, muito bem letrado, né? Não chega a grande parte das pessoas que procuram por isso até. Trazer isso para o universo das histórias em quadrinhos, que é um universo razoavelmente acessível a um público maior, não por ser mais fácil, mas por ser uma outra forma de narrativa, uma outra forma de você contar histórias, acaba sendo, então, uma tarefa importante para hoje, importante para a nossa formação e uma tarefa também política de fazer chegar esse tipo de informação a quem deveria chegar. Então, a gente tem inúmeras histórias dentro do nosso passado escravocrata, colonial, que exterminou boa parte da população indígena e escravidou tantos outros milhões de africanos, com personagens que a gente merece conhecer, realmente, muito, não é? São personagens que podem ensinar coisas importantes para a gente hoje, em termos de referência, de conhecer mais a nossa história e de saber também as diversas estratégias e busca de autonomia dessas pessoas naquele período. Isso é extremamente importante quando a gente quer construir, de fato, identidades que lutem, que discutam, não é? No universo social que nós temos hoje, sem ser nessa condição sempre de subalternidade, mas que, de fato, discutam como iguais, como requer
uma democracia. Eu sou professor de artes visuais aqui da Escola de Aplicação da USP, não é? Uma escola vinculada à Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. Tenho experiência de realizar atividades com os alunos sobre histórias em quadrinhos, com criação também de narrativas, mas também momentos de leitura, e percebo que é uma outra forma de você interagir, de você fazer essa relação entre história e entre a nossa sociedade atual, e entre formas diferenciadas também de experiência, não é, de leitura com os alunos. Chama a atenção deles, muitas vezes, esse formato de histórias em quadrinhos, que é diferente do formato da literatura convencional, acaba trazendo ali elementos que são muito próximos e presentes na sua realidade cotidiana. E nesse caso, principalmente, a importância da imagem, hoje em dia. Inclusive, dentro disso, as histórias em quadrinhos são essenciais porque, além de ser uma linguagem específica, com características bem próprias, que aproxima, às vezes, da literatura ou do cinema, mas que tem ali uma autonomia em termos de linguagem. Além disso, os quadrinhos, as histórias em quadrinhos, são um veículo extremamente importante para você realizar a leitura de imagens para essas novas gerações. E a leitura de imagens significa o quê? Além de você ver a imagem, de você compreender a partir dos gestos, a partir de cores, a partir dos balões, a partir de vários outros elementos, as intenções do artista ao realizar aquela imagem e quais são as possibilidades de leitura daquela imagem junto com outra, numa página ou formando uma história em todo um livro. A gente costuma dizer, e é muito repetido hoje, que a gente está numa sociedade de imagens. De fato, a gente está numa sociedade que tem muitas imagens, mas a gente ainda está numa sociedade onde a gente não aprendeu a ler tudo isso de imagem, não aprendeu a ler essas imagens em profundidade. A gente lê essas imagens somente na superfície. E, claro, tem algo aí que é também da própria sobrevivência nossa nesse período, porque a gente recebe uma enxurrada de imagens diariamente. Você acaba não tendo tempo para se aprofundar em tudo aquilo. E eu imagino que, infelizmente, muitas dessas imagens, e hoje está muito na moda essa questão do fake news, né? E o fake news nada mais muitas vezes, do que esses memes com uma imagem e uma frase, e as pessoas acabam vendo isso como uma verdade, quando na verdade a primeira tarefa que a gente deveria ter é de duvidar dessa imagem e pensar que por trás dessa imagem tem pessoas que estão fazendo aquilo e com intenções também. Então, as histórias em quadrinhos hoje eu considero que são uma ferramenta extremamente importante para a gente fazer essa desconstrução de imagens e para a gente aprender a ler imagens e para a gente favorecer essa crítica da imagem também com os jovens e crianças mais novas dentro da escola ou de outros espaços também de formação. Uma das atividades que nós fazemos é de criação de histórias em quadrinhos. E aí vem, primeiramente, com um contato com histórias em quadrinhos. Geralmente eu pego diversos livros de histórias em quadrinhos da biblioteca da escola e levo para a sala de aula ou levo os alunos até lá para lerem, terem essa experiência de tocar num livro de histórias em quadrinhos, de folhearem, de lerem boa parte da história, se não a história como um todo. Isso é importante para quê? Além de fazer com que eles tenham contato direto com o livro, e ainda mais hoje, quando muitas dessas histórias em quadrinhos estão na internet, né? Até apesar disso é importante fazer com que eles tenham essa relação com o livro. Além disso, é importante para que eles conheçam outros autores. É muito fácil você
encontrar crianças e jovens que leem histórias em quadrinhos, sim, mas muitas vezes só leem histórias em quadrinhos de um autor e de um personagem. Não conhece, não tem uma gama realmente ampla de possibilidades, de experiências de leitura de histórias em quadrinhos. Então, quando eu levo isso para eles, é nessa intenção de que eles se abram um pouco, se permitam, né, conhecer novos autores e outras histórias. Algumas mais históricas, outras até mais de ficção. Isso é muito legal porque quando a gente leva, não é, esses diversos quadrinhos, coloca numa mesa para eles escolherem quais que eles acharam mais interessante, geralmente os olhos crescem, não é, brilham assim, de ver essa possibilidade de escolher a história que ele quer ler. Então não é apenas uma narrativa para toda a sala, mas são várias possibilidades de leitura ali. E também devido à riqueza do material, não é, em termos de tipos de desenho, de cores, de formas de narrativa. Geralmente isso excita muito, né, os alunos para terem esse tipo de contato. A gente começa por aí, depois, num segundo momento, geralmente, faço uma roda de conversa com eles para falar um pouco sobre as leituras, sobre o que eles compreenderam das histórias, sobre os temas o que tem ali que é específico da linguagem de histórias em quadrinhos, mas também falar um pouco sobre o tema daquelas histórias, o que está conectado com a nossa história ou com a nossa sociedade atual. O que é mais uma experiência de leitura diferente de outros, né, também, para pensar no formato. E depois disso a gente parte para pensar em temas que estejam próximos deles, então muitas vezes dentro desse universo escolar, mas também refletindo sobre outras coisas que eles têm interesse. E aí parto para um momento um pouco mais específico sobre o formato das histórias em quadrinhos, sobre as características dos quadrinhos em diferentes locais do mundo também, né? Falar um pouco dessa história. E depois eles começam a realizar as suas próprias histórias, desde o roteiro até o trabalho final de fazer o esboço, quadrinizar e colorir também. A gente chega a fazer também algumas experiências que é de criação de histórias em quadrinhos até no computador, que hoje em dia a gente tem alguns sites que oferecem várias ferramentas e no caso de alunos que têm muita dificuldade, não é, com desenho, às vezes eles gostam de ter essa experiência com algo onde eles possam pensar somente na narrativa e não tanto apenas no detalhe do desenho. Mas algo que eu sempre falo para eles é que um desenho, para uma história em quadrinhos, ele não precisa ser algo realista. Então, se você consegue fazer um círculo, um retângulo, e depois colocar alguns detalhes, você já consegue criar um personagem, você já consegue criar cenários, e dá para você fazer diversas coisas a partir disso. E algo muito legal das histórias em quadrinhos hoje é que existem centenas de estilos, de técnicas, de formas de desenho para histórias às vezes extremamente complexas. Desde a década de 90, desde a LDB, a gente tem a legislação para o ensino de história afro-brasileira e africana e indígena. Isso depois foi reafirmado, não é, com a Lei 10.639, que é de 2003, e depois uma outra lei em 2008, que fala especificamente também da questão, acrescenta, não é, a importância de história e cultura indígena. Isso é para acontecer em todas as aulas. Então, aulas de artes, como de língua portuguesa, como de ciências também. E em todo esse momento, né, em que o aluno está dentro do espaço escolar, esse tema precisa estar presente também. É claro que a gente sabe que muitas vezes isso não acontece em todas as disciplinas. E a gente está num processo também de desconstrução, de repensar essas disciplinas para imaginar e propor e ter experiências, não é, de como que é inserir essa temática, essa problemática, essa história dentro desse universo todo que as crianças têm contato no espaço escolar. Para isso, é importante que a gente desconstrua
uma imagem feita sobre a população negra no Brasil, assim como a indígena também, e desconstruindo isso, também construa algo novo. Algo que essas crianças que estão hoje no ensino básico, e no caso principalmente crianças negras, não é, possam se ver como de uma forma positivada. Mas não apenas positivada, embora isso seja importante também, mas de uma forma mais complexa, que não é somente a experiência que eu tive de passar por todo o ensino fundamental e o único momento que você vê referência à história e à população negra no Brasil, ou é de uma forma extremamente folclorizada, ou é para falar de escravidão, de ver esses indivíduos apenas como escravos. Não, a gente tem que avançar para além disso, não é? Eles não eram apenas escravos, eles foram escravizados por alguém. Foram escravizados por portugueses, em certos períodos por holandeses, não é? Tudo isso fazia parte de uma engrenagem internacional que foi beneficiada por isso, monetariamente, para trazer essas pessoas para cá. Então, essa tarefa de desconstruir essa imagem, de construir uma nova imagem dessa população negra, de homens e mulheres, ela ainda está sendo travada, é algo em processo, em contínuo processo. Infelizmente, o que a gente vê hoje, em termos de política, em termos de sociedade, discussão, a gente está num momento de crise muito aguda, em que diversas dessas pautas estão sendo jogadas de lado, estão sendo realmente, como poderia dizer, de uma forma educada, ignoradas, pelo menos. Mas, por outro lado, a gente nunca pode esquecer que essas pautas, elas entraram como legislação, elas existem hoje na lei, e sendo aplicadas em algumas escolas, foi porque teve muita resistência e movimentação também da população negra e a população, enfim, preocupada com isso, discutindo e trazendo essa questão.